Boa tarde. População que nos acompanha pela TV Câmara, aos presentes no plenário da Câmara de Taubaté nessa tarde, aos meus colegas vereadores e vereadoras. Eu venho a essa tribuna nessa tarde, vim com a intenção de falar de um assunto caótico, absurdo, acontecido na semana que passou, e que foi o falecimento de forma brutal, o assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Uma mulher negra, representante da periferia, que lutava contra o sistema e que foi morta por ele próprio. Eu falaria só disso, pelo peso e pela importância do acontecimento, mas em luta pela vereadora Marielle, eu também vou falar de outro problema e situação caótico que aconteceu na semana passada, só que aqui na nossa casa mesmo, em Taubaté, na Câmara de Vereadores, onde a gente se encontra nessa tarde. A gente teve aqui um exemplo, e aí fica o aprendizado para quem ainda não sabe, para quem não entendeu bem o que é fazer má política, velha política, política de baixo nível, aquela que a gente discorda, que acontece lá em Brasília e que a gente não quer também aqui em Taubaté. Ela aconteceu aqui na semana passada com o episódio da CPI do transporte coletivo. Na segunda-feira, eu protocolei um requerimento organizando e propondo democraticamente um debate no plenário com os meus colegas vereadores, para que a gente pudesse, então, investigar seriamente algo que todo mundo falava há muito tempo, mas que efetivamente nada tinha acontecido. Eu tive a palavra dos meus colegas aqui, de todos eles com quem eu falei, a maioria, 90% pelo menos, de que, claro, eram favoráveis, porque veja se isso é lá pergunta que se faça a alguém. Você é a favor de uma CPI que investigue o transporte coletivo? Mas é claro que somos, porque nós precisamos de investigações sérias, isentas, na nossa cidade e no nosso país como um todo, combatendo a corrupção e os serviços públicos de má ou de péssima qualidade, que é o que vem acontecendo no transporte público. As pessoas da nossa cidade que têm ficado horas esperando por ônibus, isso há muito tempo, né? E o prefeito municipal, que seria alguém com capacidade de fazer ação e fazer gestão frente ao contrato, frente à concessão, não tem feito. Mas aí na sexta-feira, os meus pares, componentes do intitulado Grupo de Apoio ao Prefeito Municipal na Câmara de Taubaté, mas também vulgarmente chamada Bancada do Amém, porque vir aqui parabenizar tudo, somente agradecer e não reconhecer todas as mazelas que a população de Taubaté ainda vive, nas filas que o vereador Alexandre muito bem trouxe aqui, o descaso de muitos serviços públicos de saúde, por exemplo, na educação e no transporte coletivo. A gente infelizmente teve então essa manobra, esse exemplo do que é uma política de má qualidade. Aí vem dizer que eu não soube articular. Eu digo para você que está em casa que se eu não sei fazer esse tipo de política, eu fico muito feliz e agradecida. Não faço questão nenhuma de saber fazer política ruim, política de baixo nível, política velha, que a população está cansada de ver. Por que não debatemos democraticamente o meu pedido de abertura de CPI, em que eu inclusive deixei espaço para a participação de vereadores considerados, então, do grupo que defende a qualquer custo o prefeito municipal? Vereador vem aqui discutir a questão da CPI e já começa na sua fala defendendo o prefeito. Qual a isenção que a gente pode esperar de uma CPI, de uma comissão ou de um grupo de parlamentares representantes da população que já, sem nem iniciar a CPI já instaurada, então, na sexta-feira, por que não antes, né? Mas na sexta-feira, depois que eu trouxe a ideia para ser debatida coletivamente. E já inicia defendendo a postura do prefeito municipal. Então, infelizmente, esse é o exemplo que eu queria deixar.
A gente tem, então, aqui um exemplo de política velha de que eu não faço parte. Quero citar aqui respeitosamente a minha colega vereadora Vivi, que conversou comigo, dialogou com relação a um projeto de interesse do prefeito municipal, deste mesmo grupo de vereadores, que precisou ser incluído com urgência, vai ser votado hoje. E eu estive aqui na Câmara Municipal, sexta-feira, até às 9 horas da noite, trabalhando para dar o meu voto em tempo urgente, porque o projeto é de interesse deste prefeito, deste grupo de vereadores e porque, acima de tudo, é de interesse da população de Taubaté. Então, eu quero vir aqui dizer para vocês de que eu não faço parte de grupo nenhum, porque o meu grupo é o povo de Taubaté. Eu faço parte do grupo de moradores dessa cidade e o meu compromisso único e exclusivamente é com a democracia, é com a investigação justa, correta, isenta e livre que eu seria capaz de fazer presidindo e direcionando essa comissão. Algo que eu já não posso esperar da nova comissão, então, instituída e que acaba aí criando um descompasso com a minha possibilidade de investigar. Para fechar, eu digo que o prefeito municipal cita números, mas ele não anda pela cidade. A gente tem um funcionário Jarbas que faz absurdos como ABC e nenhuma providência é tomada. Eu encerro aqui dizendo que... Boa tarde mais uma vez à população que ainda nos acompanha pela TV Câmara e também os presentes aqui no plenário da Câmara de Taubaté. Vem fazer a discussão em específico do requerimento que ainda consta da pauta, embora não haja convergência no discurso, então, dos vereadores da base de defesa do prefeito municipal, sobre qual será a postura, então, da Câmara, o entendimento. Eu aproveito a oportunidade para pedir apoio aqui aos assessores, aos funcionários e técnicos muito competentes da Câmara, para que a gente possa entender, então, diante do regimento, qual poderá ser a postura. Porque, inicialmente, o entendimento de que perde o objeto, né, o meu requerimento de instalação de uma CPI para investigar o transporte coletivo é o que foi levado em consideração. E depois, meu colega vereador Guará trouxe aqui a possibilidade de mantermos e que eu demonstrasse o interesse em manter. E aí, respeitosamente, eu respondo ao vereador, que eu respeito muito, de que eu não preciso demonstrar o interesse. Meu interesse foi demonstrado. Eu propus a esta casa a CPI de investigação ao transporte coletivo, né? Eu propus, eu demonstrei o interesse em investigar isentamente, de forma transparente e livre, o transporte coletivo na nossa cidade. O conteúdo do requerimento eu transfiro aqui agora para o conhecimento de todos, mas é público e também pode ser acompanhado no site da Câmara. Era o recurso e a forma como foi gasto o orçamento em 2017 da Prefeitura Municipal, porque a lei orçamentária anual do ano de 2017 previa um repasse de R$500 mil para a empresa ABC Transportes e foi executado, algo que foi apresentado aqui na audiência de metas fiscais. Há 2 ou 3 semanas atrás, foram pagos R$2.500.000 à empresa ABC pela Prefeitura Municipal de Taubaté, divergindo do que era planejado no orçamento público. Eu também coloquei a questão dos horários, dos ônibus, que é o que mais faz sofrer a população de Taubaté hoje, né, no descumprimento das linhas, dos itinerários, na condição dos ônibus e dos pontos também, e acrescentei ainda a questão do TCTAL, do transporte coletivo de Taubaté, de uma licitação questionável e que os permissionários estão demandando lisura, clareza na informação com relação à conduta da Prefeitura Municipal para permitir e organizar e gerir, que é o que a Prefeitura Municipal é, gestora de todas essas políticas públicas e do transporte coletivo. Então, é responsável
pelo caos que vive a população de Taubaté no transporte coletivo de hoje. Eu, como eu disse, já demonstrei. Nós poderíamos, então, cordialmente, ter discutido aqui o incremento do meu requerimento, se assim fosse de interesse dos meus pares, né, dos vereadores da base aliada ao prefeito. Poderíamos ter discutido o conteúdo, acrescentado, melhorado, enriquecido. Eu, inclusive, deixei espaço para que outros vereadores pudessem compor essa comissão também. Fica aqui, então, o registro sobre qual vai ser o procedimento dentro do regimento interno com relação ao meu requerimento de pedido de abertura dessa CPI. E o segundo assunto que eu gostaria de falar é também com relação ao requerimento do vereador Digão, para que haja um debate entre os reitoráveis, né, os candidatos à reitoria da Universidade de Taubaté. Como se travou aqui a discussão, não ficam obrigados os candidatos a virem, mas é um convite que vai mostrar a boa intenção ou não dos candidatos, já demonstra logo de cara a postura de cada um ou cada uma deles e delas, o respeito com relação à população, aos funcionários, aos professores, aos alunos e alunas da universidade. Se vier aqui, tiver a coragem de nos apresentar, então, suas propostas e o que pretende fazer. É triste a gente já ter uma expectativa negativa sobre as coisas, mas eu sou otimista de verdade, não só no discurso, e eu espero sempre o melhor das coisas. Então, espero que eles possam realmente vir e não se ausentar como fizeram na audiência pública que eu propus, que foi o recorde de público da história da Câmara Municipal de Taubaté, mas o reitor não teve a capacidade de comparecer e confrontar os alunos, os professores e funcionários aqui presentes. Eram essas as minhas considerações, presidente. Obrigada. Eu quero começar aqui, como o vereador Alexandre me lembrou, agradecendo o elogio do vereador Pastor Nunes na sua discussão, mas eu estava trazendo aqui o debate no plenário com relação à postura do nosso Congresso Nacional, dos anos que levam as leis para entrar no plenário, né, vereador? O senhor trouxe esse debate aqui ao plenário, à tribuna nessa noite. E para encaminhar o meu voto favorável ao projeto, né, registro aqui o meu encaminhamento de voto favorável a um projeto que é importante, pertinente, de autoria do vereador Nunes e com complementação da vereadora Goretti, sempre preocupada nos temas relacionados à acessibilidade, à população e às pessoas portadoras de deficiência no nosso município, mas eu precisava trazer aqui um recado importante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu estive em reunião recente com eles, inclusive por conta da ABC, coisa que eu tenho feito desde junho do ano passado, quando ela começou a descumprir o prazo da acessibilidade, o prazo acordado, né? E nós iremos, inclusive, até a ABC amanhã com o Conselho da Pessoa com Deficiência, mas eles têm uma situação que eu transmito aqui aos colegas, aos pares, vereadores, vereadoras, com relação às reuniões das comissões na Câmara Municipal. Um primeiro ponto que eu quero chamar aqui também de tantas outras coisas que a gente ainda tem dificuldade de cumprir do regimento interno da Câmara Municipal, que eu estou apontando aqui, e que é necessidade da população de que haja efetivamente reuniões das comissões temáticas dentro da Câmara Municipal, que essas reuniões sejam públicas, transparentes como devem ser, que as comissões possam dar divulgação das datas e horários da comissão, porque o pessoal, né, os cidadãos interessados, ao final da minha fala eu abro para a senhora, tudo bem? Só para complementar, acho que nem precisaria ser o final, porque é o seguinte, a senhora fala das reuniões. Isso. Como comissão da acessibilidade, nós já fizemos várias lá no CONDEF, que tem toda a acessibilidade também. E, inclusive, essa reunião no ABC, lógico que a senhora deve ter outros assuntos, mas nós já estivemos lá também, né, com o presidente e a secretária, lá no ABC, também fazendo esse tipo de reunião. Certo. Eu não sei as outras comissões, mas nós temos procurado corresponder. Só fazendo também rapidamente, vereadora, a Comissão de Justiça também faz as suas reuniões periodicamente.
Mas esse Legal não é a o gente assunto. divulgar, né? Mas esse não é o assunto do projeto. Esse é o assunto do projeto, porque o Conselho da Pessoa com Deficiência trouxe até mim na semana passada que gostaria de participar das discussões sobre os projetos referentes à pessoa com deficiência, tá? Isso, eu estou encaminhando meu voto favorável, mas fazendo essa ressalva de que é importante que a gente abra o horário das reuniões das comissões para a população poder vir participar, porque inclusive o CONDEF, ele fica na Casa dos Conselhos, né? Que é um lugar com dificuldade de acessibilidade justamente, e é demanda deles registrada e documentada também, né, vereadora Gorete? A senhora já deve estar também fazendo frente junto à prefeitura para conseguir a acessibilidade lá na Casa dos Conselhos. Eles reclamam realmente da acessibilidade, porém a localização favorece muito. Então a gente tem visto essa situação não só na própria sede, como em toda a cidade, né? A gente se preocupa muito. Agora, quanto às reuniões, a gente tem realizado sabe, os projetos se refere à pessoa com deficiência, converso com as pessoas que têm deficiência, como é o caso do cardápio em braille. Enfim, eu procuro fazer esse entendimento com cada deficiência. Eu não sei a colocação. Até vou conversar com o Aguinaldo, que é o mais recente, porque era o Edson. Aguinaldo é o atual presidente. Atual presidente, o Edson, uma pessoa extremamente interessada, esclarecida também. A gente sempre conversou bastante, entendeu? Ótimo. E aí fica, então, o registro de que a Câmara Municipal possa divulgar publicamente os horários das reuniões das comissões dessa casa no seu site oficial, usando a comunicação, para que a gente possa, então, atender a essa demanda da população em participar. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada.